Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz, Deus abençoe o seu dia, sua terça-feira. Depois de alguns probleminhas aqui de conexão, conseguimos entrar para a nossa live de oração hoje, orando a Bíblia, 2 Pedro. Bom dia, Sirlene, Jesus abençoe sua vida. Carlão, Beth, bom dia, Vanessa, bom dia, Jeane, Deus abençoe vocês. Bom dia, irmãos, bom dia, Carlão. Herô, bom dia. Nanda, seja bem-vinda. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Sandra. Bom dia, Joneia. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede. Bom dia, Marcos, Queiroz, Renata, bom dia. Bom dia, Dona Débora. Bom dia, Wellington. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Eunice. Demoramos um pouquinho para conectar, mas já estamos aqui com a graça de Deus. Bom dia, Dona Cota, Eunice, João Moreira, Dona Clarice. Bom dia. Bom dia, Joy. Deus abençoe você. Bom dia, Joyce. Deus te abençoe. Bom dia, Dona Débora. Graça e paz. Vamos poder começar mais um dia orando, lendo a palavra do Senhor, compartilhando aquilo que Ele fala no nosso coração. Bom dia, Tassiana, Jesus te abençoe. Bom dia, Joyce. Bom dia. E também compartilhando os nossos pedidos de oração. Então, fique à vontade para colocar aí no nosso chat algum pedido, algum motivo de gratidão. Nós queremos orar junto com você. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Eliane. Deus te abençoe. Bom dia, Hudson. Seja bem-vindo. Estamos lendo a segunda carta de Pedro e hoje vamos ler um pouco mais aqui do capítulo 2, iniciar o capítulo 2. Não vamos ler todo o capítulo 2 hoje, apesar de ser uma unidade o capítulo inteiro, mas vamos dividir aqui em partes para ficar mais fácil nós conseguirmos compartilhar. Bom dia, Newton. Jesus abençoe sua vida. Bom dia, Ana. Antes de nós começarmos aqui essa leitura, vamos fazer uma oração, colocar a nossa vida diante do Senhor. Talvez você ainda não teve a oportunidade de orar no seu dia, na sua agenda, na sua dinâmica do dia. Se você ainda não fez isso, vamos fazer agora. Se você fez também, vamos orar de novo. Agradecer a Deus aí pela segunda-feira que já passou, a semana que já iniciou e por essa terça-feira que o Senhor Deus nos concede. A palavra de Deus fala que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, que nós deveríamos orar como Elias orou. Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas limitações, e ele orou com instância, orou com insistência, e Deus lhe concedeu aquilo que ele estava pedindo. Quem sabe tem alguma causa aí que você precisa continuar intercedendo a Deus, alguma oração que você parou de fazer e precisa retomar nesse dia. Coloca isso diante do Senhor. Por algum familiar, nós vamos colocar aqui pedido de oração, mas por algo que nessa terça-feira o Senhor Deus pode fazer por você. Talvez alguma área da sua vida que nesse dia você pode experimentar de fato uma mudança, uma transformação. Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos clamar para que Ele nos abençoe nessa terça-feira. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus bendito, graças te damos por esse dia. Te louvamos, ó Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concede. Já começou, já estamos vivos, ó Deus, com saúde, fazendo tantas coisas, cada uma delas, ó Deus, dependendo totalmente do Senhor. Precisamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Precisamos, ó Deus, da Tua direção. E somos gratos porque sabemos que podemos nos achegar até o Teu trono de graça, Senhor, com toda intrepidez. Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Deus, que nesse dia nós possamos começar a tudo o que fizermos, ó Deus, tendo o coração em paz com o Senhor, pelo perdão de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz,
e andarmos, ó Deus, em novidade de vida, em atitude, ó Deus, de submissão e dependência do Senhor em todas as coisas. Perdoe-nos a nossa falta de fé, ó Deus, a nossa má administração do nosso tempo, mas que neste dia, Pai, nós possamos glorificar o Senhor em tudo aquilo que nós fizermos. Abençoe agora, Pai, nossa leitura bíblica, os motivos de oração que aqui serão compartilhados, que o Senhor fale conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A Thaisa pede oração. Deixa eu anotar aqui. Essa caneta aqui está falhando. Deixa eu pegar uma caneta aqui, só um minuto. Pronto. A Thaisa pede oração por saúde da mãe, muito debilitada. Vamos anotar aqui, Thaisa. Bom dia, Mara. Jesus abençoe sua vida. Seja bem-vinda. Bom dia, Cibele. Deus abençoe você. Bom ter você conosco aqui. A Vanessa pede oração. Deixa eu ver aqui. Opa. Pela semana de trabalho e saúde. Bem. Airô, agradecer pela viagem e oração para ser encontrada a pasta com o documento da minha irmã esquecido no banheiro do aeroporto de Confins. Vamos orar por isso. Vamos orar, Airô. Agradecer a Deus pela viagem. Ok. Eunice, agradecer a Deus pela família. Perdão, irmãos. Agradecer a Deus pela família da Ana Virgínia, que estão firmes na igreja. É uma alegria mesmo, né, Eunice, ver a Ana lá, sempre em oração. A irmã que completou, né, classe para os membros agora, a outra irmã Alice agora fazendo também, a mãe também lá presente, querendo fazer classe para os membros. É uma alegria realmente muito grande ver a graça de Deus sobre essa família. Vamos agradecer por isso. A Mara, oi Mara, bom dia. Pelo pai da Bia, do Lipe, eles estão a caminho de BH. Seu preto sofreu um AVC hemorrágico, está no CTI e grave. Mara, vamos orar sim por ele. Depois eu vou falar com o Felipe para saber como ele está. E a Bia também, né? A Beth. A Beth agradecer pelo sucesso da cirurgia. Da minha tia Nazira, que bênção. É uma resposta de oração, né, Beth? Coisa boa. Deus abençoe a recuperação dela. Dionéia, pelo jovem Pedro, libertação. Vizinho, vamos orar. Eunice também lembra da saúde, né, do Fernando, que continua sem diagnóstico ainda.
Oração pelo irmão Nelson, saúde. Deixa eu ver mais aqui. Mônica, bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Ritinha. Bom dia, Joyce. Orar pelo irmão Wellington. Vamos sim. Tassiana pede oração para que se resolva um problema na Receita Federal. Vamos orar, Tassiana. Senhor Deus, dirigir essa causa. E bom dia, Luiz. Jesus te abençoe. E a Nanda, oração pela Luísa. Permanece no CTI. Com minha família. Conversão pelo pai, retorno da irmã, saúde da mãe. Vamos orar, Nanda. Muito bem. Bom dia, Luiz. Muitos pedidos hoje até agora, muito bom. Depois que quem tiver mais pode ir colocando aqui que nós vamos anotando. Queria ler hoje a segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Vamos cortar o assunto aqui no meio, porque a carta continua falando do mesmo assunto no capítulo 2, mas nós vamos dividi-lo aqui em duas partes. E é um assunto que fala de um tema importante que nós às vezes não abordamos tanto, sobre o perigo dos falsos mestres. Bom dia, CMSB. Jesus te abençoe. Diz assim, a palavra de Deus, 2 Pedro 2, de 1 a 11. Luiz colocou um pedido aqui de oração. Saúde da mãe que está com Covid. Orar assim pela sua mãe, Luiz. Abençoá-la. Diz assim a palavra de Deus, 2 Pedro 2, verso 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será desviado, difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu em esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto por exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Jó, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos,
e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Só até aí. O texto é grande, mas eu queria destacar aqui alguns aspectos dessas observações de Pedro. Bom dia, Tatá. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. Bom dia, Mateus. Deus abençoe sua vida. Alguns aspectos aqui desse perigo dos falsos mestres. Talvez, se é para pensar que não houve uma época onde os falsos ensinos fossem mais perigosos do que nos dias de hoje. Porque antigamente, o acesso à informação era menor e a influência de um líder era menor também. Isso era um problema em certa medida, porque a disseminação da verdade também era mais lenta, contudo ela era mais profunda. Então, quando um pregador da verdade, ou quando um mestre que ensinava a palavra de Deus se dispunha a fazer esse ministério, esse serviço, ele fazia isso dedicando tempo a uma parcela menor de pessoas, uma quantidade menor de pessoas de uma determinada região. Contudo, também eles tinham mais tempo para aprofundar na palavra de Deus, aprofundar naquilo que era verdadeiro. E todos ficavam mais estabelecidos na verdade. Depois esse mestre, esse ministro teria que ir para outra região e recomeçar o trabalho, formando liderança nos lugares por onde ele passava. Então era um processo mais lento, mas era um processo mais profundo. Também, quando os falsos mestres, e eles existiam, como Pedro fala aqui, faziam o seu trabalho de disseminação da mentira, isso também demorava um pouco mais de tempo para acontecer. Isso era uma vantagem. Pedro fala que assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haveriam falsos mestres no meio de nós. Pedro está lembrando da história do povo de Deus que experimentou muitos falsos profetas. Experimentou muitas pessoas que eram enganadores, começando lá com Balaão, e suas profecias, suas artimanhas para poder desviar o povo de Deus, passando pelo período dos profetas, onde os profetas de Deus eram minoria e muitos profetas, como Jeremias, sofriam porque falsos profetas eram os que habitavam a corte. Falsos profetas eram os que tinham a popularidade. Interessante, que isso é muito igual hoje. Leia depois o livro do profeta Jeremias e fique atento ao movimento dos falsos profetas e das palavras de Deus através de Jeremias sobre como era o comportamento dos falsos profetas. Era exatamente como é hoje. Por isso Pedro faz uma afirmação muito acertada, inspirada pelo Espírito Santo, de que assim como houveram falsos profetas no passado, também haverão falsos mestres no meio do povo de Deus. A gente não precisa se enganar, achar que tudo que está no nosso meio, todo mundo que fala, que ensina no nosso meio, é correto, está certo. Essa é a primeira preocupação, essa é a primeira observação, o motivo de oração que esse texto nos dá. Para Deus nos dar discernimento para compreender os falsos profetas. Para Deus nos dar discernimento para entender as falsas profecias. E saber o que a gente acredita, afinal de contas, quem que a gente deve seguir e se espelhar. E nisso, a gente precisa ter uma mudança de visão. Porque nós temos uma cultura de tolerância que também está dentro da igreja. Bom dia, Nelly, Jesus te abençoe, minha irmã. E que muitas vezes é mal visto se você condenar um falso profeta com uma falsa profecia. Deixa eu dar um exemplo.
se você, numa pregação, está pregando sobre uma verdade e tem um exemplo de alguém que está pregando a mentira e você conta isso, para muitas pessoas você foi politicamente incorreto, você foi indelicado, você está falando mal dos outros. Não é para isso que o evangelho serve. Fale a verdade, não fique falando da mentira. Todas essas coisas têm seus princípios, né? Mas eu gosto muito da frase de João Calvino, que fala que o pastor ele tem duas vozes. Uma voz é para chamar as ovelhas, mas outra voz é para espantar os lobos. Então faz parte do ministério pastoral também, às vezes, citar nomes e falar de pessoas que você não deve ouvir e de pessoas que você não deve seguir, porque senão você vai acabar caindo no precipício, pelo perigo das palavras que essas pessoas ensinam. Mas como a gente sabe disso? Em Deuteronômio capítulo 13, Moisés, inspirado também pelo Espírito Santo, orienta sobre a relação com falsos profetas. Ele diz assim: se por acaso levantar um falso profeta, um profeta no meio de vós, e predizer um sinal, e o tal sinal vier a acontecer, mas depois disso ele vier até vocês e disser: venha, sigamos a outros deuses que nossos pais não conheceram, e vamos cultuar a ele, e vamos servir a esses falsos deuses. Ele diz então: não sigais a tal profeta, porque eu, Senhor, permito que o sinal desse profeta aconteça para provar o vosso coração, para saber se vocês me amam de todo o vosso coração. O Senhor ouvireis, a Ele servireis, a Ele seguireis. É o que ele fala lá em Deuteronômio capítulo 13. Eu acho isso interessante, porque o que Moisés está dizendo? Bom dia, Jades, Deus abençoe sua vida. O que Moisés está dizendo? Como é que você vai saber que ele é um falso profeta? Não é pelo que ele falou, aconteceu. Então, senão, eu já ouvi, as pessoas vão até esses falsos famosos, falsos profetas que temos no Brasil, falam: não, mas eu recebi minha cura. Eu voltei de lá curado. Aquele homem é um homem de Deus. Eu voltei de lá curado. Aquela mulher é uma profetisa de Deus. E isso é o que para essa pessoa simboliza o fato de que esse é um profeta verdadeiro. Mas em Deuteronômio, Deus fala que Deus permite que falsos profetas realizem sinais para provar o nosso coração, se nós amamos a Deus mesmo. O que isso quer dizer? Porque às vezes nós seguimos um falso profeta por causa daquilo que ele nos beneficiou e não por causa da mentira, da verdade ou da mentira que ele fala. Então Deus permite isso. Nós sabemos que o profeta é falso ou verdadeiro não pelos sinais, mas pelo seu ensino. E só tem um jeito de você saber se ele é um falso profeta. Você precisa conhecer o ensino de Deus. Você precisa saber a palavra de Deus. Você precisa ter essa experiência com a Bíblia diária. Para que eu sempre brinco, né? Eu ouvia muito isso quando era criança, ainda continuo achando que é verdade, apesar que acho que com o tempo diminuiu. Mas eu ouvia muito isso na igreja quando eu era criança e adolescente, que parece que nós presbiterianos nós temos uma lâmpada na cabeça. Um alarmezinho que ele detecta quando a gente ouve alguma heresia. Ele detecta quando a gente ouve alguma coisa errada, porque, teoricamente, né, os presbiterianos eram famosos pela leitura bíblica, pelo estudo da Bíblia. Então, às vezes, nós estamos ouvindo uma música e a música está cantando, bonita, maravilhosa, e daqui a pouco a gente ouve um negocinho na letra e pensa: mas peraí, o negócio não soou bem. Essa frase aí dá uma ideia de outra coisa, não sei se isso é correto. E nós pensamos, nós ficamos meditando se aquilo ali é certo ou não. Às vezes ouvindo uma pregação, não é nenhuma uma heresia, mas uma frase mal colocada, uma expressão que às vezes é dita e pode dar a entender outra coisa. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus, deveremos conhecê-la. Então Pedro faz um alerta: vão aparecer falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, não se engane, não pense que isso é coisa pequena. Ah, pastor, mas são nossos irmãos, é nosso irmão. Pensa diferente da gente. É claro que isso existe mesmo, né? Mas veja, ele está falando de renegar o próprio Senhor.
renegar Cristo, diminuir a Cristo, mudar a glória de Cristo, trazer um Cristo diferente do Cristo da Bíblia, como nós pregamos domingo à noite. Isso são heresias destruidoras. Se você retira os fundamentos, nada permanece. Tudo acaba. Então não se engane, heresias são destruidoras. Por causa de mentiras teológicas, famílias são destruídas. Por causa de mentiras teológicas, a sociedade se corrompe. Pessoas são destruídas, famílias são desfeitas por causa de heresias destruidoras. Nós estamos lidando com coisas muito sérias. A palavra de Deus é algo muito sério. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, mas nós precisamos saber a diferença entre o certo e o errado. Falta isso ao povo de Deus. Lembra da palavra de Oséias? Por que Deus tratou Oséias assim, com tanta dureza? Para o que o povo estava fazendo com ele. Oséias capítulo 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído. Invasores estão vindo destruir o nosso povo por falta de conhecimento. E você achando que nós precisamos mesmo de uma reforma política, de uma reforma tributária. Precisamos dessas coisas todas. Mas o problema do Brasil, o problema da nossa nação é espiritual. O problema de Belo Horizonte é teológico. Nos falta conhecimento de Deus. Nós nos deixamos levar por heresias destruidoras e agora nós estamos colhendo os frutos. Nos deixamos levar por heresias que ensinavam que nós temos uma luz interna do Espírito Santo. Nós não precisamos das Escrituras Sagradas. Nos deixamos levar por heresias destruidoras. Do eis que eu te digo, dos milagres, das promessas de prosperidade. Bom dia, dona Vilma. Estamos colhendo os frutos. Estamos colhendo os frutos. Bom dia, 8 Mingote. Esse é o Mateus, já conheci pela foto ali. Bom dia, Mateus, Deus te abençoe. Então é preciso levar a sério, né, e orar para que Deus nos livre desses enganos. Aí ele diz assim no versículo 2: muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos vão atrás, não é poucos não. E por causa deles o caminho da verdade será difamado. Práticas libertinas aqui, Pedro está falando de imoralidade sexual. E você tem dúvidas de que muitas doutrinas aprovam a imoralidade sexual? Seja do ato da prostituição, do adultério, enaltecendo esse tipo de coisa. Você tem dúvidas disso? Dentro das nossas denominações, a infidelidade, a banalização do casamento, casa-se, descasa-se, casa-se de novo com maior facilidade, com maior tranquilidade, como se fosse algo natural. Perceba, não é condenar o inferno qualquer pessoa que passou por um problema conjugal e chegou no culminar no divórcio. Mas é condenar a banalização do matrimônio, práticas libertinas. Casa-se e descasa-se com a maior facilidade, sim. E nós, pastores, temos que ficar com os olhos vendados. Nós não podemos falar sobre isso, senão nós somos intolerantes. Heresias destruidoras. A liberdade sexual, a libertinagem sexual. Namorados que têm relação sexual antes do casamento com a maior tranquilidade, com a maior liberdade, e nós não podemos falar nada. Ao ponto de essas práticas destruidoras, o Pedro fala que muitos seguirão essas práticas, entrarem dentro da família cristã. E eu já ouvi relatos de pais crentes que deixam os filhos trazerem as namoradas para dormir dentro de casa, para terem noite de sexo dentro de casa, com a autorização dos pais crentes, sob a alegação que é mais seguro eles estarem dentro de casa do que irem para a rua, já que vão fazer mesmo de qualquer jeito.
É desse tipo de liberdade aqui, libertinagem aqui, que Pedro está falando. E nós temos que fazer vista grossa. Nós temos que tampar os olhos. E só segurar a bomba quando a menina está grávida, só segurar a bomba quando o casamento está sendo destruído. Aí nessas horas, a voz de uma liderança séria, de uma liderança que teme a Deus, ela é buscada. Mas na hora da exortação, na hora de falar o que eu estou falando aqui, que incomoda, que chateia, que magoa muita gente, aí ninguém quer ouvir a voz de uma liderança. Então, entenda, não é pastor Eduardo que está falando isso, é o apóstolo Pedro. Que nós iríamos nos encher de falsos mestres que pregam libertinagem. Libertinagem no culto. Libertinagem na forma de adorar a Deus. Incluindo elementos, formas, estilos, jeitos que agradam o nosso coração, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas falsos mestres populares são seguidos nesse sentido. Olha o que ele continua dizendo. Eu falei, não vai dar tempo de a gente falar tudo aqui não. Eu vou parar antes do 12 aqui para orar. No versículo 3 ele diz: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Aqui agora ele fala de outra coisa que é muito comum hoje. Movidos por avareza. O que é avareza? Vontade de ganhar dinheiro. Muitos líderes vão fazer comércios de vocês, diz Pedro. Você é o comércio, você é o produto deles. E hoje em dia nós vemos demais isso. Pastores mega ricos, igrejas com receitas absurdas, cuja renda não vão para o trabalho de Deus, não vão para o reino de Deus, mas vão para o ungido do Senhor. Vão para o obreiro se enriquecer. O mercado gospel é um mercado lucrativo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala de vez em quando, o reverendo Augusto Nicodemos, fala de vez em quando que eles pregam em várias denominações. Ele diz assim, nas igrejas presbiterianas a gente já sabe como é que funciona, mas nas igrejas pentecostais é diferente. Então quando eles nos chamam para pregar, eles perguntam, o reverendo Augusto Nicodemos falou isso na pregação dele, que alguns ministérios aí pentecostais ligam para ele, chamando ele para pregar e perguntam para ele qual empresa aérea ele quer para levá-lo, até quantas estrelas, qual hotel da cidade ele quer ficar, o tipo de alimentação que ele quer ter, alguma coisa assim, e quanto ele vai cobrar de cachê para ir pregar lá. Isso para mim, pastor presbiteriano, para ele que é pastor presbiteriano, isso soa extremamente inadequado, fora do lugar. A resposta mais que imediata que ele dá, e que um pastor presbiteriano também geralmente dá, deveria dar, né? Eu falo assim, não, a empresa aérea é mais barata que você achar. O hotel mais próximo da igreja, mais em conta que você achar, e se não tiver condições, a gente fica na casa de qualquer irmão. E a gente não cobra nada para pregar. Não vai cobrar nenhum valor. Se a igreja quiser dar alguma oferta para cobrir a gasolina ali, um Uber aqui, fica à vontade, mas alguém me convidou para pregar na igreja. E eu estou indo pregar nessa igreja, eu não tenho que colocar preço. Eu vou lá. Alguém vem pregar na terceira igreja, nós generosamente damos ali uma contribuição para um cálculo ali por alto que nós fazemos, que essa pessoa gastou com combustível, alguma coisa assim, uma oferta para cobrir esses gastos, abençoar um pouquinho a mais, na verdade, não só os gastos, mas um pouquinho a mais para abençoar essa pessoa, porque saiu da igreja dela, saiu da rotina dela e veio para cá, nos abençoar. Se vem de uma cidade mais distante, nós automaticamente já incluímos a passagem aérea, já pesquisamos um hotel por nossa conta, mas ninguém é obrigado a fazer isso. Mas o que Pedro está dizendo é que muitos líderes, movidos por avareza, explorarão vocês com palavras fictícias, com mentira. Acho bonito, né? Palavras fictícias. Com mentira. Com mentira.
promete bênção por dinheiro, promete prosperidade por engajamento, para que você faça parte do grupo. E aí Pedro diz, a destruição deles já está decretada. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, né, de anjos que foram expulsos, foram condenados, porque Deus não poupou anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os em correntes de escuridão, reservado para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Ele não poupou Sodoma e Gomorra, mas preservou Ló. O que Pedro está nos alertando aqui para nós orarmos aqui? Vou parar com essa, porque está na hora da gente orar. Os anjos eram seres são seres inimaginavelmente superiores a nós em santidade, em glória, em poder e em utilidade, né? Deus os usa como ministros o tempo todo. E eles pecaram uma vez, né? Se for pensar bem assim, eles tiveram uma revolta e não foram perdoados, foram lançados fora. Noé era só uma família e o mundo inteiro estava longe de Deus. Sodoma e Gomorra, Ló estava o tempo inteiro diante de um ambiente extremamente, profundamente contaminado e foi salvo por Deus. O que essas três histórias nos ilustram? Talvez você use essas três desculpas de pensar assim, não, mas uma vezinha só eu posso, né, dar uma escorregada. Toque de mesa da Nena. Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Uma vezinha só eu posso. Bom, os anjos foram expulsos do céu por isso. Talvez você pense assim, não, na época de Noé, né? Todo mundo vive assim, né? Todo mundo faz o que eu faço, todo mundo age como eu estou agindo, Deus vai condenar o mundo inteiro? Ele condenou nos dias de Noé. Só salvou uma família, 8 pessoas. Engraçado, Jesus depois diz assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Você tem dúvida de que Deus condenaria uma maioria esmagadora por estarem contrária à sua lei? Sem dúvida nenhuma ele faria isso. Então não se conta essa desculpa. Todo mundo faz, Deus vai condenar todo mundo? Vai. Sabe aquela coisa de aluno na escola? Se nós todos não formos na aula, o professor vai dar falta para todo mundo? Vai. Ou deveria. Né? E hoje um exemplo que ele usa é Ló. Não, mas nós vivemos num ambiente, pastor, que não dá para não pecar. Nós vivemos num ambiente onde nós somos tentados e provados o tempo todo. Ló também vivia. E Pedro nos revela que, inspirado pelo Espírito Santo, que Ló sofria com a sua alma justa, angustiado no meio daquele povo. A importância das escolhas, né? Ló escolheu apenas pelos olhos. Quando Abraão mandou ele escolher para onde ele iria, Ló escolheu pelos olhos. Falou assim, essa terra aqui é boa, eu vou prosperar, e foi. Ele não teve humildade, ele não teve submissão a Deus, ele podia ter falado com Abraão, olha, Abraão, o senhor que é o meu tio, o senhor que me chamou, está tendo problemas entre os meus pastores e os seus? Meu tio, eu estou passando meu gado para o senhor, é seu, eu tô com você, eu sei que eu estou vendo que o senhor está seguindo Deus, eu quero seguir Deus com o senhor. Mas ele foi pelos olhos, né? E aí trouxe angústia para ele, sofrimento, porque ele era um homem justo. Então, ele viveu num ambiente corruptível, mas ainda assim, ele perseverou na sua justiça, como diz Pedro aqui. Então, isso não é desculpa. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos ensinos. Conheça a sua Bíblia, conheça o seu Deus, esteja atento às repreensões da palavra do Senhor. Vamos orar por isso? A nossa irmã Vilma agradece todos que oraram por ela, pela saúde. Bênção demais, dona Vilma. Vamos agradecer a Deus.
Feche seus olhos, vamos orar para que Deus nos ajude a manter firme a nossa convicção de fé, nos livrar dos falsos mestres. Senhor, graças te damos pela tua palavra, porque ela nos alerta, Deus, para algo que é muito importante. A palavra do Senhor, o ensino correto das Escrituras, é algo que nós necessitamos, é algo de extrema urgência. Não é algo periférico, algo simbólico, mas é algo importante para nós, ó Deus. Por causa de falsos ensinos, famílias têm sido destruídas. Por causa de falsos ensinos, cidades, nações têm se corrompido, Pai. Deus, livra-nos disso, livra a nossa vida, nossa igreja, nossa família, nossa cidade, nossa nação dos falsos mestres. Dá-nos maturidade para poder lidar com eles, ó Deus, firmados na tua palavra. Nos ajude, Deus, a não cair nos enganos das suas palavras fictícias, das suas mentiras, e nem sermos movidos por avareza, nem por falsas desculpas para continuar no pecado, mas nos ajude a caminhar em santificação, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, e firmando o nosso coração na tua palavra, possamos andar dia após dia na justiça do Senhor. Porque cremos nessa palavra, também podemos orar ao Senhor e clamar a Deus, te pedindo por tantos motivos que hoje colocamos aqui na tua presença. Oramos a Deus pela saúde da mãe da Thaisa, para que o Senhor abençoe, traga sobre ela a recuperação, seja qual for o problema que ela esteja enfrentando. Oramos pela semana de trabalho da Vanessa e pela sua saúde, que seja, Deus, uma semana proveitosa, abençoada, livre, ó Deus, de transtornos, de problemas, mas perfeitamente conduzida pelo Senhor. Agradecemos pela viagem que Herô fez, ó Deus, pela sua ida, pelo seu retorno, guardado pela sua boa mão, e oramos, Deus, para que a sua irmã encontre essa paz. É tão ruim nós perdermos, ó Deus, coisas que nos pertencem, especialmente, Deus, questões de documento que são difíceis às vezes de recuperar. Pai, pela tua graça, tua palavra diz que os teus olhos percorrem toda a terra. O Senhor sabe onde essa pasta está. Que ela apareça e que ela seja devolvida a quem lhe pertence. Oramos, ó Deus, também agradecendo pela família da Ana Virgínia, como pede Eunice. Como é bom, Deus, ver essa irmã de oração, essa irmã, Deus, presente ali na igreja. Também ver os seus familiares um a um, estando ali conosco, Deus, reconhecendo, Deus, o poder, a graça do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Louvado seja o seu nome. Que eles fiquem firmes na tua presença e mais outros possam se chegar, mais outros familiares, ó Deus, possam estar conosco ali. Oramos, ó Deus, pela vida do pai da Bia, Deus, essa nossa querida irmã, esposa do pastor Felipe. Deus, o pai dela que sofreu esse AVC, está internado. Deus, o Senhor conhece o seu estado. Pedimos, ó Deus, tua graça sobre ele, tua bênção sobre ele. Deus, que a sua vida, Deus, possa ser cuidada ali naquele lugar pelos médicos, mas especialmente pelo Senhor. Que ele se recupere, ó Deus, que ele não tenha sequelas, que ele possa, Deus, sair dessa situação, Deus, pelo teu poder, e nós possamos glorificar junto com essa família esta bênção do Senhor sobre a sua vida. Agradecemos pela cirurgia da Nazira, tia da Beth, que o Senhor conduziu, e pedimos, Deus, que ela tenha uma excelente recuperação e possa voltar à normalidade da sua vida. Oramos, ó Deus, pelo vizinho da Dioné, Deus, o Pedro, esse jovem, ó Deus, pedimos por libertação na sua vida, seja em qual área for, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor tem poder para resgatar aqueles, ó Deus, que estão na garra do pecado e das coisas desse mundo, Pai. Que o Senhor visite-o e liberte-o em nome de Jesus. Também ó, lembramos do Fernando, ó Deus, pedido de Eunice, que ele, Pai, abençoe a sua saúde, sua vida. O diagnóstico ainda não chegou, mas nós oramos para que, Deus, sejam boas notícias e esse rapaz possa, Deus, testemunhar o milagre do Senhor na sua vida, tantas orações sendo feitas por ele, e ele reconheça a soberania, o poder do Senhor e possa desfrutar de uma vida plena de saúde, mas também de vida espiritual. Oramos, Deus, pelo Nelson, irmão do nosso irmão Newton, pela sua saúde. Também não sabemos o seu estado, mas o Senhor sabe, e o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós podíamos, do que nós pensamos. Deus, que o Senhor o abençoe e o cure
em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuamos intercedendo pelo Wellington, irmão da Joyce, por libertação, por cura, por, ó Deus, direção do Teu Santo Espírito, para que, Deus, ele possa estar na Tua presença, cultuando, servindo ao Senhor, ó Deus, entendendo o Teu amor, a Tua graça sobre a vida dele. Oramos, Deus, por esse problema na Receita Federal que a Tassiana e a sua família estão enfrentando. Deus, o Senhor é um justo juiz. O Senhor, ó Deus, pode abrir e fechar portas. Pedimos, Deus, o Senhor desembarace esse processo. O Senhor facilite, Deus, essa situação. E que a resposta, Deus, desse problema chegue, a solução chegue para a Tassiana e para a sua família. Em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela Luísa, amiga da Nanda, funcionária dela, que continua no CTI em estado, Deus, complicado. Para o Senhor não é uma coisa demasiadamente difícil. Por isso pedimos que o Senhor, Deus, cure a Luísa, Deus, tire-a desse lugar, Pai, em nome de Jesus. Oramos também pela saúde, ó Deus, da dona Gilda, mãe da Nanda. Abençoe, restaure, ó Deus, renove suas forças, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela conversão dos seus familiares, ó Deus, seu esposo, seu pai, retorno da sua irmã. Deus, o Senhor é poderoso para fazer essas coisas e nós a entregamos, ó Deus, nas suas mãos. Oramos também pela mãe do Luiz, que foi diagnosticada com Covid. Te louvamos, ó Deus, porque hoje essa enfermidade está mais abrandada, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide dela, que o Senhor abençoe, que o Senhor, Deus, dê a ela condições de se recuperar plenamente e possa estar, Deus, logo bem em casa, nas suas atividades, para a tranquilidade da sua família e para a glória do nome do Senhor. Também agradecemos, Deus, pela vida da dona Vilma, que esteve internada, que esteve mal, Deus, algumas semanas atrás. O teu povo esteve orando e o Senhor atendeu. Nós te agradecemos, Deus, por essas bênçãos, te agradecemos por essas respostas de oração que é do Senhor. Esteja conosco no restante desse dia, guarde-nos, ó Deus, nos livre de todo mal, mantenha-nos na tua presença, livra-nos dos falsos ensinos, dos falsos mestres e nós possamos seguir a verdade. É o que nós oramos, te agradecendo e te louvando no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Fernanda, bom dia. Deus abençoe cada um que esteve presente conosco aqui. Ao meio-dia essa live vai estar disponibilizada no YouTube. Se você quiser, compartilhe aí com os seus contatos. Jesus te abençoe. Boa terça-feira para você. Até nosso próximo encontro.